Yo, Zaunitas! Bom dia para vocês, uma ótima segunda-feira, um dos piores dias da semana para todo mundo, para mim também. Eu tô aqui acabando de acordar, gravando esse vídeo aqui para comentar com vocês sobre esse debate do Marcelo Brigadeiro com o Paulo Cogos. E eu vou falar uma coisa para vocês, esse debate me surpreendeu demais. Eu assisti ele inteiro, eu peguei e fiz o primeiro vídeo falando sobre os memes que tinham acontecido, mas depois eu resolvi parar, assistir com calma, entender tudo que tinha sido dito nesse debate para comentar com vocês aqui um resumo, porque eu sei que muita gente está com preguiça ou muita gente nem tem interesse de ver o que é, mas quer saber o que é o meme. Então vamos lá, como foi que tudo isso começou? Começou com esse rapaz aqui em cima, que é o Paulo Cogos. Ele basicamente fez uns tweets xingando o Marcelo Brigadeiro. E o Marcelo Brigadeiro e o Paulo Cogos, eles, os dois são de direita, só que o Paulo Cogos é de extrema direita e o Marcelo Brigadeiro é de direita só. Então, muitas coisas que o Paulo Cogos pensa e defende, o Marcelo Brigadeiro ele não defende. Ele acredita na direita, só que ele não vai pegar e ir tão longe. E muita gente vai estar falando que o Marcelo Brigadeiro é de esquerda, porque ele não colabora com esse pensamento de extrema-direita deles e aquilo. Tá todo mundo na direita, pra você aqui é direito, né? Espero que seja. Mas enfim, tá todo mundo aqui na direita. Aqui tá o Paulo Cogos e aqui tá o Marcelo Brigadeiro. Pra cá, pro Paulo Cogos ou pra essa galera que pensa assim, todo mundo é de esquerda automaticamente, todo mundo é comunista. E na verdade eles chamam, eu acabei de conhecer esse tipo de xingamento, sei lá, se é que pode ser chamado de xingamento, que é chamar o cara de melancia, porque melancia é verde por fora e vermelha por dentro. Ai meu Deus do céu, essa foi boa. Essa da melancia foi muito boa. Então, basicamente, o Marcelo Brigadeiro ele foi lá no Flow pra conversar com o Paulo Cogos e perguntar se o Paulo Cogos achava que ele era burro mesmo, porque os dois tiveram esse desentendimento lá no Twitter, e aí eles foram lá pro Inteligência Limitada a convite do Vilela pra meio que saber mais ou menos, né, a opinião dos dois, pra ver se os dois eles conseguiam conversar. E aí começou, meu irmão, começou ali um monte de conversa, um monte de papinho, um monte de coisa. E o Marcelo Brigadeiro, ele não faz parte do MBL, mas ele é simpatizante com o MBL. Ele apoia muito o Kim Kataguiri. E em um momento do debate, né, o Paulo Cogos falou que o Kim Kataguiri apoiava a lei de fake news, né? Eu não sei dizer para vocês se isso é real ou fake, porque eu não cheguei a pesquisar, mas o Nando Moura, por exemplo, disse que isso é totalmente fake, que na verdade o Kim Kataguiri estava lutando contra essa PEC das fake news e o Paulo Cogos falando que ele apoiava. E aí, nesse momento, o Nando Moura, ele estava em casa assistindo o debate, ouvindo o debate, né, no caso, enquanto ele tomava banho. E ele ficou com raiva, e ele ligou lá pro Vilela e começou a xingar o Paulo Cogos, falando que o Paulo Cogos estava falando um monte de merda, estava mentindo, falando um monte de coisa. E aí, cara, agora, pensando bem, tipo, como você atende o telefone, assim, esse meme? É assim que você atende ou é assim? Porque eu fiquei sabendo que a geração Z, ela atende o telefone assim, não assim. Eu fiquei surpreso. Me diz aí nos comentários se você atende assim ou assim. Bom, de qualquer maneira, então, tava lá o Nando Moura no banheiro, e aí ele ficou com raiva das coisas que estavam sendo ditas. O Paulo Cogos deu resposta atravessada, xingou o Nando Moura. Aí o Nando Moura falou: beleza, então, eu tô indo aí. Aí, beleza, passou uma hora mais ou menos até o Nando Moura chegar lá. Mas enquanto isso, tava conversando o Paulo Cogos com o Marcelo Brigadeiro. O Marcelo Brigadeiro super na paz, sabe? Tipo, não foi agressivo, não xingou, só ouvindo e rebatendo. E teve umas horas que ele fez uns questionamentos bem importantes em cima do Paulo Cogos, como por exemplo, sobre o Paulo Cogos ser ANCAP, mas defender Estado e outras coisas mais. E isso é uma coisa que até achei interessante, porque o próprio Paulo Cogos falou que ele ainda pensa nas coisas que ele imaginava alguns anos atrás, de não gostar do Estado, ser contra o Estado, coisa do tipo, porém, ele não se considera mais isso, ele não considera mais esse mesmo pensamento. Então a gente poderia dizer que o Paulo Cogos não é mais ANCAP, né? Ele mudou um pouco a ideia dele. Só que a gente não sabe muito bem o que ele pensa em relação a isso, porque ele não expressou muito bem. Mas ele falou que ele mudou o pensamento dele, que ele ainda continua defendendo menos Estado, mas que não necessariamente ele seria ANCAP ainda, certo? Ou libertário. Bom, de qualquer maneira, aí beleza. Depois que foi debatida essa questão de ser ANCAP, foi debatida também a questão de o Paulo Cogos ter entrado como tentado, né, se eleger, conseguido 30 mil votos e ter utilizado o fundão eleitoral.
que para quem não sabe, é um dinheiro, né, que eles colocam acima do dinheiro que eles já têm para colocar. Então, por exemplo, já tem um dinheiro que é para o fundo partidário e aí tem mais dinheiro que eles colocaram lá para pegar e utilizar nas campanhas deles, né? E é muita grana, cara. Tipo, acho que era 3 bilhões, alguma coisa assim, não era? É muita grana mesmo que os políticos podem pegar do público, do pessoal que paga imposto para colocar nas suas campanhas. E o Paulo Cogos usou isso, isso é muito criticado, geralmente. Muitas pessoas reclamam bastante disso, principalmente as pessoas que são contra. E supostamente o Paulo Cogos também seria contra, mas a ideia dele, né, não é que ele pegou e utilizou uma coisa errada, mas é que ele pegou um dinheiro que ia ser utilizado por outras pessoas e ele acabou utilizando isso e não deixando cair na mão da galera da esquerda. Assim, sinceramente, assim, o Marcelo Brigadeiro ele é contra isso, assim como muita gente é contra. Eu, por exemplo, sou contra o dinheiro do fundão. E independente de você estar utilizando com, tipo, uma ideia boa ou não, você está utilizando um dinheiro que, na minha opinião, não deveria estar ali em primeiro lugar, saca? Então, sei lá, é assim, não sei. Não sei se você apoia essa ideia do Paulo Cogos de estar trolando o sistema, pegando dinheiro, né, para atrapalhar o sistema, embora que eu acho que não foi bem o que aconteceu, né? Mas não sei, porque no final das contas você acaba se fazendo das mesmas armas que as outras pessoas utilizam, que são imorais, e você acaba. É a mesma ideia de um cara que vai lá e pega um dinheiro lá a mais, sabe, do governo, rouba, né? Mas ele tenta fazer alguma coisa pelo povo. Aí ele fala: Não, eu sou tipo Robin Hood, eu roubo, mas faço. Tem alguns políticos que fazem esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo, achei que foi uma coisa que pegou bem mal pra ele. Mas enfim, aí esses foram os highlights, né, da discussão entre o Marcelo Brigadeiro e o Paulo Cogos. A galera da direita, que no caso não é a direita extrema, tá falando que o Brigadeiro ganhou. A galera da direita extrema, que considera todo mundo de esquerda, tá achando que o Paulo Cogos ganhou. Então, Marcelo Brigadeiro ganhou pra galera da direita, pra extrema direita o Cogos ganhou, os dois estão discutindo muito no Twitter até hoje por causa disso. E pra galera em geral, que não é de viés político, isso foi basicamente um grande meme, um grande entretenimento. Inclusive, eu até fiquei surpreso com o Marcelo Brigadeiro, porque eu não conhecia o Marcelo Brigadeiro, eu sabia que ele era de direita, mas ele fala assim, cara, dane-se os políticos, não adianta, ninguém vai te salvar, não existe político bom, todo mundo vai te ferrar, e é isso aí. Eu, eu compactuo bastante com essa ideia, pra falar a verdade, tá? Eu penso assim, eu me vi ali no Marcelo Brigadeiro várias vezes enquanto ele conversava, sabe? E aí entra o momento que o Nando Moura chega lá pra discutir. Aí o Nando Moura, meu irmão, o Nando Moura chega lá pra xingar. Blá, 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 blá. O Nando Moura, ele aprendeu com o debate que ele teve com o Nicolas Ferreira, onde o Nicolas Ferreira foi lá e falou um monte de coisa em cima dele, e o Vilela não pausou os debates, e aí acabou que o Nando Moura ficou quieto ouvindo o Nicolas falando um monte de porcaria. No caso, o Marcelo Brigadeiro tava fazendo aquele Nando Moura. Ele tava quieto, tava ouvindo, tava questionando e tava de boas, sabe? Foi uma conversa que os dois conseguiram conversar muito bem. Você conseguiu ver muito bem as ideias do Paulo Cogos, você conseguiu ver muito bem as ideias do Marcelo Brigadeiro. Quando entra o Nando Moura, aí começa a ser lavagem de alma para quem não gosta dessa galera da extrema direita, principalmente pelo fato deles considerarem todo mundo comunista, né? Então, se você é comunista é porque você não compactua com as ideias deles, se você é ruim, outras coisas mais, Nando Moura chegou xingando, brigando, falando um monte de coisa, jogando na cara. Tem aquela frase do Capitão e dos Piratas, teve muitas analogias, inclusive, né? Que o Cogos ele trouxe muitas analogias, como essa do Capitão e dos Piratas. Teve uma do xerife também, se você tem um xerife que é corrupto, mas tá lá vindo, sei lá, os terroristas destruir sua vida, você não vai lutar do lado desse xerife por contra os terroristas porque eles são o mal maior? Então a ideia dele é essa, né? O mal maior. Você vota no Bolsonaro porque ele foi ruim, mas porque ele é menos ruim do que o PT, por exemplo, saca? Enquanto o Nando Moura acredita que o Jair Bolsonaro ele entrou no governo e foi por causa do Jair Bolsonaro que o PT acabou voltando, né? E que isso era interesse dos dois, né? Porque, assim, você está falando de um jogo, vamos dizer assim, onde tem direita e esquerda, dois lados da mesma esfera. Essa esfera, ela tá corrompida, segundo esses caras, entendeu? E independente de você estar do lado da esquerda ou da direita, você vai estar num lugar corrompido e não vai dar certo qualquer coisa que você faça porque tá tudo corrompido. A ideia seria joga fora essa esfera, pega outra e vamos tentar fazer de novo de uma forma melhor, sabe? Essa seria a ideia que muitas pessoas têm, inclusive, de como funciona o governo brasileiro. Só que no caso, né, tipo, o Cogos ele tá desse lado, mas talvez ele não perceba que isso aqui tudo já tá comprometido, embora ele fosse ANCAP, né, e ele tivesse esse pensamento.
pensamento antigamente, de jogar a esfera fora. Então, muitas pessoas estão pensando do que fazer nessa situação ou o que pensar. Mas essa discussão surgiu por causa disso. Então, podemos dizer que todos eles ali são de direita, todos eles compactuam com os mesmos pensamentos, com os mesmos valores, né? Mas é aquilo, né? Tipo, eu sou mais direita que você, eu sou mais direita que você. E por conta disso, quem passou por essas discussões durante os últimos anos vai se sentir com a alma lavada assistindo esse vídeo. Porque ali você tem um cara de extrema direita, que no caso seria o Cogos, recebendo um monte de xingamento por coisas que foram ditas ao longo desses últimos 3 anos e que inclusive você deve se identificar ou você deve ter recebido, seja de um parente, ou seja de um amigo, ou até mesmo na própria internet. Alguém foi lá e disse que você é comunista porque você, sei lá, não defende alguma coisa aleatória, tipo liberação das armas, ou coisa do tipo, né? A pandemia foi destaque nessa discussão. Eu não vou trazer esse assunto aqui, mas obviamente o Paulo Cogos ele não defende as mudanças que aconteceram durante a pandemia. Ele acha que foi uma ditadura sanitária, coisa do tipo. Ele é contra a sim. Então, é complicado esse tipo de discussão na internet, ainda mais em 2023, né? Eu fico surpreso de ver pessoas que ainda acham que a vacina não fez diferença nenhuma, que ela não funciona e que as pessoas simplesmente saíram da pandemia por qualquer coisa, sendo que foi justamente ela que trouxe o fim para essa pandemia, tá? Então, todo agradecimento. Inclusive, eu tomei as 3 vacinas, as 3 doses, e tô aqui firmão, vivendo, sem problema nenhum de saúde, não aconteceu nada comigo e eu tô aí seguindo, que eu vou tomar mais quando tiver e outras coisas mais. Bom, de qualquer maneira, então esse basicamente é o resumo dessa live que aconteceu aí com o Marcelo Brigadeiro e o Paulo Cogos, featuring o Nando Moura. Entrou um cara lá que também, né, era desses. Eu gosto muito do. O pessoal chama eles, né, de direita cirandeira. Eu gosto muito desse nome, eu gosto muito de chamar assim, porque é isso que eles fazem, né? Tipo, o Marcelo Brigadeiro fala que o Cogos ele só foi nesse debate para pegar e conseguir cortes, né? Então ele só foi lá para arrumar cortes e postar na internet. E o Marcelo Brigadeiro fala que ele foi lá de fato para conversar. E de fato ele foi mesmo, porque mesmo no momento que tava todo mundo se xingando lá e gritando, ele tava de boas na paz, ouvindo ou conversando com a galera e defendendo o ponto dele, né? Que tipo, mano, não existe político bom, não existe defender político em qualquer circunstância, porque todo político é ruim. Inclusive, volto a dizer, essa ideia me representa demais. Aí tem esse cara aqui que é amigo do Cogos e que trabalhou com ele durante a época que ele tava se elegendo, né? E que também é um cara tipo olavista, coisa do tipo. Aí começou a entrar muita discussão sobre o Olavo de Carvalho, onde o Nando Moura falava X e o Cogos falava Y, e aí quem é que sabia mais sobre o Olavo de Carvalho e outras coisas mais. Aí depois que terminou esse podcast, começou então, né, a galera a fazer movimentações nas redes sociais. A ideia principal, pelo que eu vi, é cancelar o Nando Moura. Então o Nando Moura está sendo muito criticado nas redes sociais, principalmente pela galera mais jovem. Eu vi que canais de opinião aqui do YouTube mesmo estavam fazendo vídeos detonando o Nando Moura, falando que o Nando Moura é isso, falando que o Nando Moura é aquilo. O Chief, né, do Xbox Mingau, ele resolveu fazer um vídeo detonando o Nando Moura também. E é tipo pegando vários prints do passado do Nando Moura e falando coisas pra ele, né? Falando, olha só o que o Nando Moura falou aqui em 2012, olha só coisas aqui. Postaram no Twitter isso está viralizando bastante sobre as coisas que o Nando Moura falou. E, assim, pelo que eu vi, não tem nada demais, sabe? Tipo, são coisas que ele disse, mas que não colaboram, por exemplo, com o pensamento de extrema-direita que eles têm, sabe? Então, é isso, basicamente, para cancelar o Nando Moura. E depois eles começaram a cancelar o Vilela. Aí tiraram de contexto um pedaço de um podcast do Vilela, que ficou bem pesado, onde ele fazia uma piada e coisa do tipo, uma piada bem pesada, talvez, se você preferir, onde ele falava que entre Bolsonaro e Adolf, ele votava no Adolf e coisa do tipo, mas que antes dele fazer essa piada, ele falava que ele ia falar só o pior, né? Então, se ele falou que ele votaria no Adolf, quer dizer que ele acredita que o Adolf é pior do que o Jair Bolsonaro. Mas enfim, aí eles tiraram fora de contexto essa parte, começaram a postar na internet pra cancelar ele, basicamente. E ele tava com raiva lá no Twitter, xingando a galera que tava falando merda pra ele, coisa do tipo, né? E basicamente foi isso que aconteceu no Aftermath, né? Então começaram a atacar o Vilela, começaram a atacar o Nando Moura. E assim, cara, tipo, falando pra vocês, analisando bem a situação, é uma coisa que estressa bastante, mas eu sinto que não vai, tipo, se sustentar, sabe? Não vai se sustentar tanto no caso do Nando Moura, não vai se sustentar também no caso do Vilela. Na verdade, vai dar mais força pra eles,
Porque, assim, eu acho que as pessoas que buscam esses cancelamentos, essas tretas, assim, faz parte daquela teoria como é o nome? A teoria da ferradura. Então, tipo assim, ó, aqui você tem a ferradura e aqui você tem os extremos, né? O extremo esquerdo e o extremo direito, os dois estão muito próximos, os dois eles têm o mesmo modus operandi. Só que a questão é que eles são minoria, né? E antigamente, lá em 2020, mais ou menos, a maioria das pessoas estava nessas discussões, estavam brigando muito, estavam entrando muito nesses âmbitos aí. Só que agora eles são minoria de novo, entendeu? Então talvez eles não tenham tanto poder para movimentar essa roda aí quanto eles tinham antigamente. Então talvez eles não tenham força mais para pegar e fazer um grande cancelamento contra o Nando Moura e contra o Vilela. Porém, essa tentativa vai acabar mitigando mais ainda, mitigando não, tirando mais ainda o poder deles, né? Porque a maior parte das pessoas vão ver isso e vão achar absurdo esse tipo de situação, aonde o cara tá sendo cancelado porque ele fez um podcast e ele basicamente abriu espaço pra galera falar. Ou no caso do Nando Moura, né, que entrou lá para discutir as questões que ele achava erradas que o Paulo Cogos estava falando, né? Mas enfim, então esse seria o resumo desse podcast, que foi um dos momentos aí, né, momentos canônicos de 2023. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê